Data de nascimento de Jesus. Existe uma data de nascimento para Jesus? 25 de dezembro, na tradição cristã ocidental. Na tradição cristã oriental, é dia 6 de janeiro, dia dos Reis Magos. É aquele momento em que as famílias se reúnem, não é? É o nosso Natal. O deles é dia 6 de janeiro. Não é? Eles associam como o dia de Magos. Então, a belíssima música do Tim Maia. Hoje é o dia dos Santos Reis. Né? Anda meio esquecido, mas hoje é o dia da festa dos Santos Reis. Tim Maia, tudo de bom. Então, é o seguinte, não é? Nós não temos uma data. Não temos uma data. 25 de dezembro costuma ser, não é, o solstício de inverno. É aquele dia, ó, pensa hemisfério norte, percebe? Porque partiu de lá a ideia de se pegar o dia 25 de dezembro e cravar como o dia de nascimento de Jesus. Por quê? Porque o dia 25 de dezembro é o solstício de inverno. É aquele momento, é aquele dia em que é mais noite, não é? Muito mais noite do que dia. E colocar nesse momento de um inverno tenebroso, não é? Uma luz a brilhar, uma luz, não é? A lembrar que depois da tempestade vem a bonança, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, esse é o sentido de uma data que tem a ver, inclusive, com mitraísmo, não é? Com Mitra, o culto ao Deus Sol. Eu tenho publicações aí no Instagram mostrando como Jesus foi colado ao Sol, a Hélios. Jesus é Sol, várias representações imagéticas. Porra, André, olha só, cara. Mas Lucas, lá no capítulo 2, versículo de 1 a 2, ele está dizendo o seguinte, cita um edito de Augusto, de César, fala de Quirino. Pô, isso não é uma maneira de datar, não é? O nascimento de Jesus? Bom, pode ser um balizador, né? Mas qual é o problema em Lucas? Se vocês estiverem com o Novo Testamento em mãos aí, abram em Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas está dizendo que Maria, quando ficou grávida, Herodes o Grande era o governador da Judéia, o senhor da Judéia. Um pouquinho depois, vem um censo e Maria, aí já é o capítulo 2 de Lucas, Maria vai embora com José para Belém, sai de Nazaré, vai para Belém, né? E lá ela vai ter um menino. Aí ele cita César e cita Quirino. Mas Quirino, o governador da Síria, ele é o ano 6 da Era Comum. Pô, a gravidez de Maria durou 10 anos, entre a morte de Herodes, ano 4 antes da Era Comum, e Quirino, ano 6 da Era Comum, há um intervalo de 10 anos. Então, costumamos fazer o quê? Costumamos marcar nesse intervalo de tempo. Vocês poderão ler autores dizendo que Jesus nasceu entre o ano 6 e o ano 4 antes da Era Comum, para situar o nascimento dele em Herodes, o Grande, ou, por causa de Quirino, situam Jesus no ano 6. Então, se é para falar de um balizador de tempo, né, é nessa virada de eras, entre o ano 6, 4 antes da Era Comum, com Herodes ainda vivo, até Quirino, ano 6 da Era Comum. Mas, de qualquer maneira, não existe uma datação. E Lucas, não é, que está usando Herodes, Quirino, César, que é Tibério, ele está muito mais preocupado
em emoldurar sua narrativa teológica em cima de alguns nomes históricos. Então, eu vou dizer, data de nascimento de Jesus também é pura teologia, não tem nada de história, tanto em Mateus quanto em Lucas. Belém ou Nazaré, qual o lugar de nascimento de Jesus? Né? Eu também vou ter que fazer esses enfrentamentos. E eu já fiz as minhas escolhas. Né? Então, Belém é teologia. Pô. Por quê? Porque é uma forma dos autores enquadrarem Jesus dentro da casa de Davi, de fechar, né, com Isaías, com Miqueias, botar Jesus, né, numa profecia historicizada, situando ele em Belém. Mas quando, de novo, você limpa essas camadas, você entende teologicamente por que Lucas e Mateus situam o nascimento de Jesus em Belém, cada um à sua maneira. Em Lucas, José e Maria têm uma casa, só que é em Nazaré. Mas por causa de um censo, veja, censo nenhum obrigava ninguém a sair de um lugar para o outro. Bastaria o cara falar, ó, eu estou morando aqui em Nazaré, mas eu sou de Belém. Ponto. Estava ótimo. Mas, né, Lucas diz, ó, José e Maria têm uma casa em Nazaré. Mateus diz, José e Maria sempre viveram em Belém. Nós não somos forçados, nem eu, nem cada um de vocês, é forçado a ter que escolher qual dos dois autores está falando a verdade, Lucas ou Mateus. Porque Mateus diz, olha, esses caras, José e Maria, nunca, né, moraram em Nazaré. Lucas diz, sempre moraram em Nazaré. Sempre. Né? Mas por causa da genealogia de José, eles tinham que ir para Belém. Então, veja, eu não tenho que ficar escolhendo um ou outro. Né? Então, já estou colocando logo. Limpa essa camada, porque eu sei, na cabeça dos caras, por que Jesus tem que ser nascido em Belém, depois ele vai para Nazaré, vai viver lá como nazareno. Né? Eu limpo isso, porque isso é camada teológica, e fica evidente. João, então, é mais evidente ainda. É nazareno, ponto. De Nazaré pode vir alguma coisa de bom? Né? Então, é de lá. Jesus é de Nazaré, não é de Belém, portanto, né, tanto Mateus quanto Lucas fazem teologia ao situarem o nascimento de Jesus em Belém. Magos e pastores visitam Jesus. Isso é história ou é teologia? Porra! Eu não tenho a menor dúvida. Se vocês pegarem os relatos dos pastores, são anjos que vão anunciar, uma legião de anjos aparecem. Pô, isso é lindo, né, cara? Mas isso é teologia. E Mateus? Mateus, ele conta a mais linda história de conversão. Pô. Não existe uma história mais linda sobre conversão do que a história dos magos. Então, os magos vêm até Herodes, seguindo uma estrela. Herodes aí é o grande, portanto, se ele está vivo, não é? Os caras estão situando entre o ano 6 e o ano 4, eu acho que isso é mito, não era nem para situar temporalmente. Mas os magos chegam. Porra, chegam, perguntam a Herodes, olha, a gente veio adorar aí o rei, porque nasceu. Aí Herodes, bom, cara, eu não sei onde o cara nasceu, mas vocês vão lá, vejam onde ele nasceu, e depois voltem aqui e me digam que eu também vou lá para adorá-lo, etc. E tal. E os magos vão até Belém. Chegam em Belém, encontram Jesus, entregam seus presentes lá e, avisados em sonho, seguem por um outro caminho. Quer dizer, não voltam para Herodes. Mas eles haviam dito para Herodes que voltariam para dizer: os magos são mentirosos? Não.
Isso não é história, porra, factual. Né? Isso é teologia do mais alto nível. Quem conhece verdadeiramente Jesus não pode voltar a trilhar o caminho que trilhava, pô. Então, o autor está falando de metanoia, de mudança de percurso, mudança de caminho. Olha, se não der certo como historiador, vou ser um religioso. Vou pregar, sabia? Porque a galera fica enlouquecida tentando encontrar história onde a teologia aflora no seu mais alto esplendor. Pô, se eu me deparar com Jesus e conhecê-lo na profundidade da alma, você acha que eu vou voltar a trilhar o caminho que eu trilhava? Pô? Lógico que não. Então você vai seguir um outro caminho. É disso que trata. Não, mas olha, esses magos, os magóis vieram lá da Pérsia, maluco. Pô, e aí vieram os camelos, camelão grandão, né? Repleto de presentes, a corte dos caras era gigantesca. Caramba, vamos para a coisa mais simples, cara. Vamos para as coisas mais fáceis. A questão da estrela também é interessantíssimo, né? Pô, olha só, foi uma conjunção de planetas. Não, foi o dia que a Lua encontrou Marte. Galera, conversão. Se você é cristão e está feliz dentro da sua fé, você deve ter um dia, né, encontrado esse ponto de conhecer Jesus. E daquele momento em diante, você seguiu um outro caminho. Ponto. Mais nada do que isso.